Bisés. O que danado é isso, Randy? O que significa os bisés, né? Na verdade, é o seguinte, não sei se você já viu a imagem, ou provavelmente sim, né? Uma faca, por exemplo, você tem uma faca, a faca, ela tem uma porção que ela é cortada e bem afiada, onde, se eu tiver a outra metade dela, eu encaixo aqui. Então, fica como se fosse uma junção de 45 graus. O nome disso aqui é um bisel. O bisel está relacionado exatamente àquela porção laminar do final de uma faca, de um final de um machado, aquela porção que faz um triângulo, tá? Agora, é um lado só, um lado. Aquele lado significa um bisel, tá? Porém, quando a gente tem um bisel, ou seja, aquela característica em um tecido humano, em um osso, especificamente um osso do crânio, serve exatamente como uma forma de articulação com outra estrutura. Então, eu tenho uma zona inclinada, cortada, afiada, e essa zona ela se adapta a outra que encaixa, como se fosse uma zona de uma hemiface. Então, uma hemiface de um lado, uma hemiface do outro. Então, o bisel é uma hemiface inclinada, que com a outra hemiface inclinada forma um quadrado ou um retângulo nesse sentido. E aí, é como se você tivesse pego um retângulo e cortado ele em diagonal. E aí, você tem exatamente um bisel. E se a gente for olhar do ponto de vista das cúspides dentárias, vamos dizer assim, é como se fosse uma cúspide que uma encaixa na outra. E essa cúspide que uma encaixa na outra do dente, quando a gente encaixa, tem uma que fica para fora e outra que fica para dentro, entre as estruturas dos, por exemplo, pré-molares. Então, essa estrutura que vem para fora aqui, desse pré-molar, ele é um bisel que encaixa com outra estrutura em formato de bisel que se encaixa. Então, isso é um bisel. Agora, a Randy, em relação ao crânio, ATM, o que é que isso tem a ver? Por que eu preciso saber disso? Gente, os biséis, eles determinam a sequência de articulação e nos mostra claramente qual é a função daquela estrutura dentro de uma biomecânica, dentro de uma funcionalidade, tá? E aí existe uma diferença, que é o seguinte. Randy, o que é o bisel e o que é uma sutura? Toda sutura é um bisel e todo bisel é uma sutura? Não necessariamente, mas a maioria dos ossos do crânio se comportam como um bisel. A única porção que não se comporta tão bem, tão claramente como o bisel, tão harmonicamente como o bisel, é a sutura sagital. Essa sutura sagital, ela não se comporta tanto como um bisel. Ela apenas, um entra, outro sai, um entra, outro sai, e eles se encaixam. Eles se encaixam uma com a outra, e não em termos de ter uma que se encaixa por cima e outra por baixo, completando o bisel, completando uma articulação perfeita. E aí,
toda sutura, todo bisel é uma sutura, mas nem toda sutura é um bisel. Anota aí. Todo bisel craniano forma uma sutura, mas nem toda sutura vai formar um bisel. Presta muita atenção, porque não falam isso aí todo dia para vocês, e eu quero que vocês compreendam. Então, o bisel, ele está dentro de uma sutura craniana, dentro de uma sutura do crânio, dentro de uma perspectiva clínica de funcionamento do crânio. Olha o exemplo aqui de um bisel, ó. Olha esse osso temporal, ó. É uma lâmina, é uma estrutura laminar, ó. Laminar, uma estrutura laminar que tem um formato laminar que se encaixa com outro formato laminar, que é a sutura em relação com o parietal. Então, é o bisel do temporal com o bisel do parietal. E olha, veja muito bem isso, que o bisel do temporal, ele é o bisel que olha para dentro. Olha, a superfície articulada do temporal olha para dentro. A superfície articulada do temporal está olhando para a face interna. Ou seja, se ele olha para dentro, ele tem uma denominação clara de bisel interno. Veja só. Veja como a gente vai explicando de forma didática e vai entendendo. Costumo dizer, tenho acostumado a dizer, estamos literalmente focados e determinados a gerar outro jogo, a gerar outra pegada de raciocínio clínico, outra perspectiva para seus resultados. E quando eu trago um osso desse, um crânio desse, para poder gerar lógica no seu raciocínio, vocês precisam ter essa clareza para poder evoluir. E está começando só agora. Você está entendendo como ele se articula? Daqui a pouco você vai entender como funciona, como o crânio se dilata e como o crânio se encurta, se retrai devido à disposição desses biséis. E eu quero que você entenda. Eu quero que você não seja mais o mesmo depois que ouvir essa live. Quem gostou, fala aí que está gostando, está adorando. Fala aí. A galera aperta no coraçãozinho. A galera do YouTube fala aí. Olha lá, a Andréia. Adoro esse conteúdo. A Andréia, que é da nossa turma 3. Olha aí, que bom, que legal ter você aí, Andréia. E é isso. Nessa perspectiva, pessoal, nessa perspectiva de clareza entre bisel e sutura, tá? Entre bisel e sutura, o que é que você precisa saber para correlacionar diretamente com a articulação temporomandibular e sua função? Ora, observe aqui. Eu tenho de forma clara, tá? Clara, esse bisel que eu já falei, relacionado com o temporal, olhando para dentro, sendo denominado de bisel interno. Enquanto que essa outra lâmina interna de articulação do parietal, olhando para fora, é o bisel externo. Se eu tenho esse meu temporal olhando para dentro e com liberdade para fora, na dinâmica de relaxamento do crânio, qual vai ser a tendência desse meu temporal? Vai ser uma tendência de abrir. Abrir. Ou seja, quando eu tenho
dentro da biomecânica craniana, o funcionamento do temporal, e isso você pode analisar de forma clara, né? Inspira, expira. Se você colocar seus dedos diretamente no temporal, quando você inspira, que vai expandir, você vê que o temporal ele tende a abrir frente. E se você bota o dedo mais posterior na região do mastoide, que você inspira, você tende o mastoide a entrar. Ou seja, a porção mais anterior do temporal anteromedial, ele tende a abrir e a porção posterior tende a entrar, a fazer isso. Ou seja, a depender desse movimento, o que é que isso já me traz? Se, Randy, a porção anteromedial do temporal ele tende a abrir e a porção posterior tende a entrar, então o bisel posterior não pode ser igual ao bisel anterior, concorda? O bisel anterior ele vai ser diferente do bisel posterior. E aqui está a prova. Olha, quando você olha para essa articulação parietotemporal mais a nível posterior, veja que ao invés do parietal estar mais interno, o parietal já começa a querer sobrepor ao temporal. Caraca! Então aqui a gente já começa a ter uma troca desse bisel, Randy? Sim. Aqui a gente já começa a perceber que o bisel associado com o temporal, ele passa a ser um bisel já com características externas, olhando para fora e encaixando na porção interna que está olhando aqui do parietal. E por isso que a parte posterior ele entra porque não consegue sair, porque está impedido pelo bisel que está olhando para dentro do parietal. Caramba, caraca! E outra coisa que eu quero que você saiba é que esse movimento, ele é tridimensional. Ele é em uma sequência. E quando o crânio ele abre e atrás vai para dentro, ele desce. Então o temporal ele vai, ó, para fora, para baixo e para dentro, a parte posterior. Essa é a biomecânica do temporal baseado com os biséis. E veja que coisa mais linda, mais cheia de graça. Veja quanto conteúdo é determinante para avaliarmos o posicionamento da minha ATM, avaliarmos a minha relação disco-glenoide, avaliar a relação disco e mandíbula. O posicionamento do temporal vai determinar a harmonia de funcionamento dessa mandíbula. E nessa perspectiva, a gente precisa entender cada passo. E quero que você não confunda, porque isso é um dos pontos que eu sempre falo para os meus alunos, que sempre me perguntam, que sempre dizem, Randy, fala mais sobre bisés, fala mais sobre a articulação dos ossos do crânio, como isso vai afetar, não é, pessoal? Nesse sentido, eu quero que vocês aprendam e esclareçam a dúvida também dos alunos. A Lu é o seguinte, não confundam o bisel interno,
ele olha para dentro, ou é o temporal anteromedial. E o bisel externo, ele olha para fora na porção articular. Mas se, quando eu tenho dentro da biomecânica do temporal a abertura e a entrada e a rotação anterior, então o mecanismo é esse, olha aqui a minha mão, ele vai, entrar, baixar e abrir. E veja aqui, o entrar, baixar e abrir. Corresponde a um vetor que cruza aqui, Ele, entra e sai. E o vetor que entra na região do conduto auditivo externo. Então, são dois vetores, o de rotação e o de abertura e fechamento. E aí, nesse caso de abertura, fechamento e rotação desse temporal, eu tenho exatamente, veja que coisa linda, esse eixo aqui, que é da fossa, da porção petrosa do osso temporal. Um eixo que vai exatamente aqui delimitar essa entrada e saída do temporal, abrindo e fechando e comprometendo ou relaxando a sua coaptação com a glenoide. Caraca! Caraca, que coisa! Veja o quanto que, para atender um ATM em alto nível, a gente precisa entender como cada osso se articula e por que existe tal fixação nessa sutura, por exemplo, que está afetando a dinâmica da abertura e fechamento da boca. E esse é o tipo de conhecimento que literalmente não se ensina na faculdade, não se ensina em canto nenhum. E eu quero que você, aqui, em uma live gratuita, sem compromisso, é tão bom esse conteúdo que tem vários dos meus alunos. Quando eu divulguei no grupo dos alunos, eles já vieram falar comigo. Porque literalmente é algo que ninguém ensina. E quanto mais se estuda isso, quanto mais se dá clareza, mais fácil se começa a ter resultados. E aí, a gente precisa entender que esse mastoide, também se articula com o occipital. E aí, nós temos esse parietal também se articulando com esse occipital. E veja que esse jogo de forças, de articulação, ele vai sendo modificado. Ele vai determinando cada coisa. E, a depender de como esses ossos se articulam, eles vão ter a sua função. Vão se movimentar ou não. E quando você precisa ter essa dinâmica de movimentar para melhorar a articulação, você começa a ver as coisas andando. Eu vou abrir aqui um pouco essa articulação para mostrar a você. Vou abrir mais esse crânio para mostrar a você. Veja que veja aqui, essa é a parte posterior do parietal.
chega aqui, ó, parte posterior do parietal, se articula aqui. Se articula aqui. Quando ele se articula, eu quero que você veja o desenho dessa articulação. Veja, ó, ela olha para dentro. Ela olha para dentro, essa porção lateral. E essa porção daqui olha para fora. Olha para fora. E aí, essa dinâmica de abertura e fechamento se dá nesse eixo aqui, ó. Se dá nesse eixo central. E esse eixo central vai servir de movimento dentro de uma dinâmica de ritmo craniano. Para quem é meu aluno já conhece, a gente tem o movimento do parietal como uma asa de joaninha, né? Que ele movimenta dessa forma, porque, ó, vê, se eu inspiro, meu temporal baixa e abre. Quando eu inspiro, meu parietal baixa e abre, para acompanhar o alargamento látero-lateral do temporal. Caramba! E com isso, ó, eu altero a função e o posicionamento da minha articulação temporomandibular. Veja que coisa! Veja! E como é importante você ter acesso a isso na essência, ter acesso a isso de forma clara. E aí, a pergunta que não quer calar para vocês, para eu responder aqui. Randy, quais os benefícios que o paciente terá ao encontrar um fisioterapeuta que saiba tratar a sutura craniana, respeitando a dinâmica dos biséis? Atenção, anota. Simplesmente, quando você respeita a dinâmica dos biséis, quando você respeita a fisiologia das suturas, quando você respeita, você trabalha de forma correta e a articulação é liberada de forma rápida. Você não precisa de 1, 2, 3 consultas para liberar aquela articulação, não. Quando você entende como é a disposição da articulação, o seu vetor de força vai direcionado para eliminar o bloqueio articular. Caraca! E a eliminação do bloqueio articular melhora a neurofisiologia associada com a articulação e melhora a resposta neuromotora de todos os músculos associados com a região craniana. E aí, ó, resultado atrás de resultado. Quando você descobre a colocação desses ingredientes, quando você descobre que é possível isso acontecer, você voa, a coisa acontece, transborda na vida das pessoas, transborda resultados, transformador em alegria. E o melhor, em reconhecimento, porque o paciente que chega com dor e sai sem dor, e aí sabe o que é o detalhe? Alguns alunos perguntam, não ter dor na sutura quer dizer que não tem disfunção de ATM? Muita calma nessa hora. Não ter dor nas suturas e não ter comprometimento da ATM, existe uma relação a ser entendida, tá? E aí é muito fácil, né? Você pode palpar, por exemplo, a sutura longitudinal aqui, sagital,
e é bem possível que seja sensível, bem medialmente ao crânio, né? Ligando o occipital ao frontal. Às vezes é bem sensível, como aqui a coronal, como a parieto temporal. E aí eu lhe digo, não se preocupe com episódios dolorosos. Foque em restaurar mobilidade, restaurar função, devolver a funcionalidade para o corpo do paciente, para o crânio do paciente. Não existe uma bola rígida, existe uma bola viva, um crânio que se move, que tem plasticidade, que tem conexões neurofisiológicas, que tem integrações intensas. E essas integrações intensas fazem as suas conexões neurofisiológicas acontecerem. E como isso acontece? Simplesmente porque o crânio, ele possui as principais ramificações, os principais nervos, as principais referências associadas com as nossas funções vitais, a mastigação, a deglutição, a digestão, o sono, a visão, o equilíbrio. E uma vez alguma estrutura do crânio alterada, começa a alterar todas as outras em uma cascata de eventos. Putz! Coloca um putz aí, galera, bem grande. Uma cascata de eventos que precisa ser organizada, que precisa ser entendida. E aí a Lu coloca aqui, e quando uma sutura está dolorosa? Aí já é algo que você precisa relacionar com a restrição de movimento, porque a dor pode ser também por comprometimento de mobilidade mais intensa, mas geralmente em relação à sutura, a dor, a sensibilidade tem relação com a restrição de movimento. Tem relação com isso. E aí o entendimento vai ficando mais claro. O entendimento vai fluindo, tá? E aí começam a vir várias perguntas sobre patologia. Gente, Randy, pode surgir dor de cabeça? Randy, pode surgir dor cervical? Randy, pode surgir dor no ombro? Gente, pode surgir tanta coisa. Tanta coisa. Ó, daqui da base do crânio sai nervos importantes para a articulação do ombro. Sai músculos importantes para a cintura escapular. Daqui do crânio sai músculos importantes para a deglutição, para o movimento da língua, para a fala, para a fonação, para os músculos da face. Tem conexões até que pode interferir em dores crônicas no corpo, difusas, síndromes dolorosas miofaciais, através do crânio. E aí eu quero que você entenda com clareza que é possível você eliminar o sofrimento do seu paciente se você sabe como fazer. Você sabe interpretar especificamente esses biséis. E aí, de forma bem didática, tá? Eu quero aqui para vocês, de forma bem didática. E aí, eu quero fazer uma prática. Vocês que ficam até o final, sempre gosto de privilegiar aqueles que estão ao vivo, que ficam até o final. É o seguinte, ó, gente, façam o seguinte, eu quero que você faça uma dinâmica aqui comigo, tá?
Você tem o temporal e tem o parietal, tá? Vamos lá. Ó, temporal, parietal. Temporal, temporal, parietal. Mão e mão nessas articulações. Apoia e comprime. Na região medial, tá? Apoia e comprime. Se você encontra, por exemplo, o lado direito mais restrito, ó, rígido. Opa, aqui tem rigidez, mas parece que comprime, parece que deforma. O que é que eu quero que você faça? Veja a importância do bisel. Veja a importância. Eu quero que você, acima da orelha, 2 dedos acima da orelha, apoie seus dedos. E, mais ou menos, vendo aqui da testa, você suba e segura nessa região. O que é que eu quero que você faça com essa mão primeiro na região que esteja mais rígida? Presta atenção. Na região que esteja mais rígida. Pegue essa, empurre para dentro e tracione. Empurre e tracione. Empurre e tracione para baixo com mão firme. Mão firme. Faça 10 trações. Empurre e essa aqui mantém fixa. Empurre 10 vezes. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai comprimir e reavaliar. Observe a sensação. Veja o quanto mudou. Se mudou. Se não mudou. Fala aí, mudou alguma coisa para você? Mudou alguma coisa para você? Fala aí para mim. Escreve. Escreve nos comentários. É super importante que você escreva. Que você esteja empenhado no que a gente está fazendo. É super determinante. Faz diferença a sua participação. Isso faz a coisa acontecer. De fato, acontece, o resultado chega, as coisas prosperam, as coisas andam, tá? Principalmente se você fez. Quando você tem essa mudança, observe que mudou. E a intensidade que mudou. E agora eu quero trocar o estímulo, ok? Quero trocar o estímulo. Essa mão de baixo vai ser fixa e essa mão vai ser móvel. Móvel. Agora eu quero com essa mão aqui, ó, com essa mão do parietal, você comprima para dentro e puxe para cima. Comprima. Traga agora o parietal. Traga o parietal 10 vezes. Traga o parietal. Traz o parietal. Fixa. Traz o parietal. 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 Sente. E agora, comprime. Veja a explosão de diferença que acontece. Reavalie. 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 Para quem melhorou muito agora, na primeira vez, veja como vai melhorar a segunda vez. E para quem não melhorou, veja o quanto vai melhorar agora. Veja o quanto isso vai melhorar. Veja a diferença. Veja como a gente consegue triplicar, quadriplicar a melhora quando a gente sabe colocar as coisas no seu devido lugar. Quando a gente consegue entender o que a gente está fazendo. E a gente vai conseguir entender o que está fazendo quando, de fato, você
sabe anatomia com consistência, fisiologia com consistência, sabe entender o que o paciente tem e sabe abordar o que é para ser abordado na hora certa. Caraca! Melhora muito. Por que melhora muito? Porque quando eu faço a primeira técnica, ó, eu aperto o bisel interno contra o externo. A capacidade de deslizamento dessa sutura aqui é muito pouca. Eu estou pressionando mais do que abrindo. Quando eu faço em cima e fixo embaixo, eu afasto essa sutura e traciono, ganhando mobilidade. Ganhando mobilidade. E dessa forma você vai recuperando aos poucos a função do seu paciente. Agora, Randy, eu fiz, senti uma dor em outro lugar, senti uma dor. Você está participando aqui de um conteúdo de uma live, de um conteúdo de uma aula, exemplificando de forma partida, onde você precisa entender que existe um contexto maior para as dores instalarem-se. Veja quem fez mesmo, reavalie essa pressão lateral e veja o quanto de diferença de mobilidade e de resistência local altera. Putz! Quanta perspectiva! E aí, você às vezes fica, quando ele diz que dá muito resultado, é por isso que os alunos estão dando bons resultados. Que conseguem colocar em prática tudo de forma lógica, coerente, com segurança, sem medo do paciente piorar, sem medo de fazer o paciente sentir dores, de sofrer mais por conta disso. E sim, colocando ciência, conhecimento em cima da dificuldade. Por quê? E por que eu bato tanto na tecla de se aprender isso? E por isso eu expliquei isso, que você pode utilizar já amanhã. Atenção a galera aí da turma 4, que já viu anatomia, que já viu biomecânica, que já viu dentes e língua. Essa é uma técnica que você ainda não viu o tratamento, que dentro do que você já tem de anatomia, desse contexto, desse passo a passo, você já consegue utilizar amanhã mesmo no seu consultório e gerar resultados impressionantes. Lógico que tem pacientes que são mais básicos e os resultados conseguem ser ainda melhores. Pacientes que complicam mais precisam de mais estudo, mais consistência, mais integração. E aí é o dia a dia. Aquela coisa de estudar, praticar, correr atrás, fazer. E categoricamente, você precisa colocar em prática já amanhã. Galera aí que está assistindo a live e não é aluno, não tem problema. Aproveita essa live, coloque em prática e sente o quanto de resultado você consegue ainda fazer. Você consegue multiplicar com seus pacientes. Essa é uma sequência lógica para os seus pacientes. Essa é uma sequência de compreensão que faz total diferença na vida dos pacientes, que gera resultado. E aí, eu te falo o seguinte, se, de fato, o teu desejo é transbordar nisso de resultado, vem com a gente. E quando você decide fazer alguém parar de sofrer, comece com você mesmo, comece com você.
parando de ter resultados que não geram reconhecimento profissional e vá para a prática, colocar em prática. Eu também, não é flores assim. Eu também tenho alunos que não estudam o que é para estudar, não seguem a metodologia como é para seguir. Assiste um módulo hoje, depois de um mês, assiste de novo, assiste outro, quer receita de bolo, e não é assim. Agora, se partir para a prática, se partir para a pegada, vai ter resultado. E dentro dessa perspectiva, a coisa vai evoluindo. Veja, outro comentário aqui da Franciane. Eu fiz inibição de fossa anterior que você ensinou na paciente com capsulita adesiva. Ela não conseguia fazer abdução, rotação cervical diminuída e com dor. Fiz inibição e ela conseguiu fazer todos os movimentos e sem dor. Caraca! Caraca! Isso é fantástico! Gente, é real. Vai progredindo e fazendo a coisa acontecer. É resultado em cima de resultado. Resultado em cima de resultado. Não sei até que ponto você está decidido a mudar a perspectiva clínica, mas é resultado. E aí, Randy, a Franciane falou da capsulita adesiva, cervical. O crânio, ele envolve muita coisa. E quando você tem essa compreensão e consegue trabalhar bem, consegue otimizar os resultados nesse sentido, a coisa vai impactando, fazendo a coisa fluir. É literalmente para fazer neurônios fritar, fazer o corpo voltar, feito a Andrea coloca aqui. Isso é o natural. Quando o corpo é agredido, as lesões se instalam. A beleza desse conhecimento é fazer retornar ao natural. Ao natural, tá? Gente, grande abraço. Deus abençoe. Vamos junto fazer a diferença. Grande abraço. Deus abençoe. Até amanhã. E marca a galera geral lá no perfil. Tchau.